Queria dizer que eu acabei de descobrir que eu tô falando faz 10 minutos e não tava gravando essa... Bem-vindos, terapeutas da conspiração do Brasil, do mundo e também, por que não, do universo. Eu estou aqui hoje porque soltamos agora uma nova série que vai tratar dos arquivos do Twitter. Esses documentos que estão sendo divulgados por Matt Taibbi, Barry Weiss e Michael Shellenberger. Então é isso que eu venho tratar aqui hoje. E essa é a primeira parte que vai tratar do primeiro lote de documentos divulgados. Esses documentos que foram divulgados por Matt Taibbi. E eu vou falar sobre isso agora. Eu sou Ariel Barcelos, sou o host do Terapia da Conspiração Podcast. Podcast que você pode conferir em... eu acho que qualquer app de podcast, você procura lá, Terapia da Conspiração, soltamos episódios todos os domingos. Então, beleza. Qual que é a história do Twitter e o que o Matt Taibbi divulgou de tão importante? Bom, tudo envolve um caso da eleição presidencial americana, lá nas vésperas da eleição presidencial americana, quando o New York Post divulgou uma notícia envolvendo um escândalo com o filho do candidato a presidente, Joe Biden. O nome do filho é Hunter Biden. Então, o Matt Taibbi, ele dá uma super introdução de como que o Twitter começou, de como que era uma ideia brilhante, uma ideia para possibilitar a comunicação instantânea, a comunicação global, sem barreiras. E era lindo, realmente, o Twitter no começo era muito legal, a gente compartilhava de tudo não tinha vídeo ainda, não tinha foto, era só 140 caracteres. Mas era suficiente, era o que a gente tinha na época e era muito legal, entendeu? Com o tempo, o Twitter foi forçado a colocar algumas barreiras para impedir spam, para impedir fraudes. Porém, hoje... essas mesmas ferramentas foram usadas para censurar uma notícia do New York Post. E é disso que trata os documentos... E é disso que trata os documentos publicados por Matt Taibbi. E essa história começa lá em 2020. Donald Trump versus Joe Biden. Os dois partidos fazendo pressão no Twitter. Tipo, mandando... tweets para serem censurados, para serem tirados do ar. E aqui eu falo censurado porque está saindo de pessoas, de entidades políticas. Não é simplesmente que o Twitter, como instituição, resolveu tirar. Ele está sendo, sim, pressionado por essas entidades. E os dois partidos fizeram isso. Porém, a maneira como isso funcionava era na base do contatinho. Então, se era na base do contatinho, o Partido dos Democratas nos Estados Unidos tem muito mais contato com a equipe do Twitter do que o dos republicanos. Então, por isso, os democratas tinham muito mais influências em o que ficava e o que não ficava no ar. Tinham os dois lados. Ele divulgou um e-mail de tipo, esses posts aqui vêm da equipe do Biden. E daí o cara respondeu, já cuidei disso, handled this. E... quando você vai ver, os posts foram apagados. É fácil ver como isso já era uma prática. Já tinha, não é que não tinha barreira, ou tinha barreira só para spam, ou tinha barreira só para fraude financeira, tinha barreira para todo mundo, entendeu? Eles não queriam saber. Era conta grande, era conta pequena, era o Zé Mané, era a tia do Zap, era, sei lá, qualquer um podia ser alvo, dependendo do que você falasse. Se eles não gostassem, eles cortavam mesmo. Corte rápido. E como é que foi toda essa conversa? Quem decidiu censurar exatamente essa notícia do New York Post? E aqui vale, primeiro, fazer um parênteses, que a gente não tem aqui, né, no que trata o Matt Taibbi, muito sobre o FBI. E hoje a gente já sabe por quê. Quando saíram os documentos, a gente ainda não sabia. Por que eu falo isso? O Mark Zuckerberg, em entrevista com Joe Rogan, falou que a ordem de censurar a matéria do New York Post veio diretamente do FBI, certo? Porém, nesses documentos divulgados por Matt Taibbi, não tinha nenhuma menção a documentos, a censura, a ordem pelo FBI. Ficou estranho isso, certo? Ficou estranho porque como que lá no Facebook era diretamente do FBI e no Twitter não tinha isso. E depois a gente veio a descobrir que o Jim Baker, que é um ex-agente do FBI, que estava trabalhando para o Twitter na época que esses documentos foram divulgados, estava vetando a documentação.
Então, a gente sabe que o que foi publicado não é exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque faltou essa parte do FBI. Então, a gente já sabe que mesmo o material que saiu não tem toda a informação, mas tem informação. Aqui tem informação! Tem bastante coisa e tem bastante coisa interessante aqui. A matéria do New York Post fala que o Hunter Biden teria deixado um laptop, um notebook, né? Você sabe o que é? Computador. Numa assistência técnica e então abandonado isso lá. E o computador ficou lá desde não sei que data de 2019, se eu não me engano, maio talvez, até quando o dono da assistência técnica decidiu colocar esse material à disposição de alguém do New York Post, e o New York Post decidiu fazer essa matéria. E o que tinha nesse laptop que era tão escandaloso, né? Para começar, tinha vídeo do Hunter Biden usando drogas e com prostitutas. Porém, isso não é crime, né? Quer dizer, lá é crime, mas cada um tem seu julgamento moral. Quais eram as coisas realmente graves que estavam falando na matéria? E-mails onde Hunter Biden apresentava a seu pai, Joe Biden, um executivo da Ucrânia. Hunter Biden, ele é um executivo de uma companhia de energia da Ucrânia e ele ganha um salário de $50 mil. Ele é um cara que ele é viciado em drogas, viciado em prostitutas e que saía, ou sai ainda, não sei, com a viúva do irmão. Trágico. Ou seja, ele é o tipo do cara que você não quer ver com o seu filho, você não quer a sua filha dando mole pra esse cara, ele não... Tipo, só aí você já vê, não é boa pinta. Mas beleza, e nesses e-mails ele apresenta para esse tal executivo dessa tal empresa, Barisma chama a empresa. E seguindo a trilha, você vê que 9 meses depois desse e-mail, onde ele apresenta o executivo ao pai, o pai vai à Ucrânia, e isso é um fato conhecido, não está nos e-mails, mas é um fato conhecido. O Joe Biden exige do presidente da Ucrânia na época, Joe Biden era vice-presidente ainda, ele era o vice-presidente do Obama. Ele exige desse cara, do presidente da Ucrânia, a demissão de um procurador. Quem era esse procurador? Por que Joe Biden tinha um interesse tão grande em demitir um procurador da Ucrânia? E a gente sabe depois, fica sabendo depois, que esse procurador tinha a intenção de investigar essa companhia, essa empresa de energia Barisma. Então isso, mais o fato de que o Hunter Biden não tinha experiência nenhuma nem com a parte executiva de uma empresa e nem com a parte de empresas de energia, tipo, nem faço ideia do que o Hunter Biden tem experiência. Eu sei que ele foi numa entrevista para falar de NFTs, porque ele é um artista e ele faz NFTs, mas ele não sabia falar nem de arte, nem de NFT. Mas beleza, esse é o Hunter Biden. Legal. E então ficou aí o escândalo que teria, né, o envolvimento do pai, Joe Biden, com essa empresa Barisma, onde supostamente ele colocou o filho para trabalhar lá, ou o filho foi contratado lá com a intenção de ter troca de favor, e beleza, entendeu? E é isso. E esse era o escândalo. E eles censuraram a matéria. Como que eles censuraram a matéria? Bom, no começo, ninguém sabe como que era. Ninguém sabia ideia por que tava censurando. Só que, tipo, pareceu uma coisa muito maluca, de repente ter todo esse escândalo ao redor do Joe Biden. E não pode ser, porque o Donald Trump tem que perder. Tem que perder. Não pode ser que o Donald Trump ganhe. E isso poderia fazer que o Donald Trump ganhasse. Não sei se poderia, mas é o que eles acreditavam. Eles decidiram censurar. E daí você começa a ver nos documentos divulgados que tem trocas de mensagens, trocas de e-mail, falando por que tá censurando? Não, mas a gente, o que tá fazendo? Por que tá censurando? Ah, por conta de interferência, de fake news. Não, mas não é fake news, tá num jornal acreditado que responde por uma parte de editoração que o Twitter não responde. E então alguém começa a falar, não, ele é material hackeado. E material hackeado, a gente tem a política de material hackeado aqui, e vai ser isso. E daí, então, eles começam a usar essa política como desculpa. Mas tem vários momentos eles falam, não, mas eu não acho que isso encaixa, porque, na verdade, é uma notícia do jornal. O jornal, ele tem direito a publicar. Se o jornal não hackeou a matéria ou alguém para conseguir, o jornal pode usar material hackeado para fazer a sua publicação. Então, tinham várias coisas aí que não estavam encaixando. E eles... Até que algumas pessoas falavam, tô meio na dúvida, mas ninguém faz nada. E aí fica uma observação, que assim, a gente sempre se pergunta, né?
cara, como é que conseguiram fazer uma conspiração? Sabe? Como é que ninguém deu com a língua nos dentes? E normalmente é assim, você não tem todo mundo ali sabendo tudo o que acontece numa conspiração. Porém, você tem pequenas partes que sabem, mas eles só induzem as outras pessoas a fazer. As outras pessoas vão seguir o rumo, vão fazer a mesma coisa que o cara tá falando e não vão questionar. Ninguém para questionar. Muito menos se você tá no seu trabalho no Twitter lá e você é um cargo médio, não é nem um cargo baixo, mas você também não é alto executivo. Tipo, você vai falar, o cara falou, tira do ar, você vai falar, tá bom, tira do ar. Ué, o que você vai fazer? E é importante também a gente observar que em nenhum momento eles falam em liberdade de expressão. Eles falam que a política de material hackeado, eles falam que por que está sendo, mas em nenhum momento alguém pega e fala, viu, a gente está indo contra a primeira emenda da Constituição, porque nós estamos censurando isso, entendeu? Sem nem saber por que estamos censurando isso. Ninguém toca nesse assunto até então. A primeira pessoa, durante o material divulgado, que fala sobre o assunto é um deputado do Partido dos Democratas. Então é até de se tirar o chapéu, porque ele é do partido do Joe Biden, que está sendo beneficiado pela censura até então, e ele manda um e-mail falando que está preocupado sobre como vai repercutir com os republicanos, certo? A resposta do Twitter é que não, é que tem essa política de material hackeado, não sei o quê, e se você quiser conversar, eu tô disposto a conversar, e também tô copiando aqui o pessoal de Washington, se você quiser falar com o pessoal de Washington. E o cara responde, daí um texto um pouco maior, fala assim, não, a minha preocupação não é política de hackeado ou não, eu não sei se isso encaixa, não parece que encaixa. A minha preocupação é a primeira emenda da Constituição americana. E não me copia em resposta nenhuma, porque eu só quero conversar aqui e resolver isso aqui. Se não vai resolver aqui, não vou conversar. Alguma coisa assim. Então, como que acaba essa história, né? Que eles ficam o material hackeado, então não pode divulgar, e ninguém liga para a liberdade de expressão. Então essa é uma coisa que vale muito, porque se você pega a missão que começou o Twitter, era para ser a liberdade de expressão. E mesmo que você, assim, aí vale ressaltar que você gostando ou não do Donald Trump, você gostando ou não do Joe Biden, aqui é o simples fato, tem que ser divulgado. Uma pessoa que fez muito bem na época, eu lembro quando isso aconteceu, que até me faz falta não estar nessa equipe que está divulgando, mas talvez esteja aí por trás dos panos, é o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald, eu sei que no Brasil é complicado a relação com ele. Ele é casado com um deputado do PSOL. Ele já fez várias declarações aí no Brasil que qualquer brasileiro consegue ver que o cara não entende muito bem, tal. O que ele falou do Sérgio Moro, apesar do que ele fez tá certo, tipo, um juiz ter grupo de Telegram com promotor é um absurdo, mas do mesmo jeito também é um absurdo um ministro do STF almoçar com o advogado de defesa de alguém que está sendo processado aí por corrupção, né, aliás, já foi até condenado. Então, ele é meio parcial, ele é casado com um deputado do PSOL, ou seja, quando ele fala de Brasil, ele vai falar desse lado, né? O que ele vai fazer? O Glenn Greenwald, quando viu que estavam censurando a matéria e quando a própria empresa que ele ajudou a fundar, o Intercept, censurou a matéria, ele decidiu sair do Intercept. E ele saiu, e até hoje ele tá com o Substack dele lá e tá freelance. O Glenn Greenwald, ele tem, assim, como todo mundo tem, ele vai ter uma parte que você concorda com ele, não. Mas sim, o Glenn Greenwald é outra pessoa de se tirar o chapéu. Uma pessoa que está aí preocupada com a informação. O Glenn Greenwald, que já ganhou prêmio pela matéria que fez junto com Edward Snowden, da NSA, de como os Estados Unidos usavam o aparato de inteligência para espionar os próprios americanos. Uma coisa que foi criada por conta do ataque de 11 de setembro para, vamos dizer assim, espionar estrangeiros e estava sendo usada. Então, o Glenn Greenwald, sim, ele é um grande jornalista. E eu tô viajando. Então é isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na verdade, eu tô acostumado a fazer áudio só, então o vídeo pode ser que fique meio estranho. Pode ser que eu tenha olhado em alguma direção que não era exatamente onde eu tinha que olhar e que fique parecendo que eu tô falando pra ninguém.
Mas é isso. Se vocês quiserem seguir o podcast, é Terapia da Conspiração na maioria dos aplicativos aí de podcast. Se quiser usar um aplicativo que seja compatível com Podcasting 2.0, a gente usa, né, tanto a parte de capítulos quanto o Value for Value. E aqui a gente vai continuar fazendo séries de vídeo quando a gente achar que for legal, quando achar que for bacana. Provavelmente não vai ser toda semana, que nem é com o podcast, mas a gente vai tentar fazer aqui. Também tem o Twitter, @podcasttdc, ou então procura lá Terapia da Conspiração, você acha. E aqui, como é vídeo, então não preciso falar o e-mail. Se você quiser, você faz seu comentário aqui no vídeo mesmo e a gente olha. Isso aí, obrigado a todos que assistiram até aqui e, sei lá, eu tenho que falar, se inscreve aí e toca o sininho, tem alguma coisa assim, né, que eles falam. Mas, beleza. Eu espero que não seja o último que eu faça isso, porque eu espero que não fique uma... Tchau!